Paz do Senhor Jesus. Esta é uma palavra ao nosso coração que está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que conta a história de um homem que a Bíblia diz que sua mãe colocou seu nome de Jabes por ter dores de parto, pois eu dei a luz com dores, né? A palavra diz que o nome de Jabes tem esse significado. Mas nós podemos aprender algo aqui, que mesmo em situação negativa, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque mesmo com a herança negativa, ele buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele pediu que os termos, os limites das terras, a qual para ele como herança, fosse aumentado. E ele pediu ainda que a aflição, Deus o livrasse ele da aflição, e que do mal não fosse afligido. Porque naquela época, conforme o nome, conforme era a bênção dado pelos pais através de um nome, assim era a vida daquela pessoa. E Jabes não era diferente. Mas ele foi buscar a Deus, mesmo a sentença ter vindo pelo fato daquela ocasião, porque os nomes eram dados conforme a situação do momento. Se a situação fosse positiva, era o nome de bênção, de prosperidade. Se fosse negativa, era uma decadência, era algo destrutivo. Mas mesmo diante da sua sorte negativa, a Bíblia diz que ele foi clamar ao Senhor. E assim nós devemos fazer. Mesmo que o momento não é favorável, mesmo que de acordo com aquilo que nós pensamos e analisamos ao nosso redor não é favorável, nós devemos buscar a Deus, pedir ao Senhor misericórdia. Como nós vemos o caso de Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando a sentença foi assinada, o decreto real, que não podia se revogar nem pelo próprio rei que o decretou, mas mesmo assim ele continuou orando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que no espaço de 30 dias não podia pedir algo ou alguma coisa a nenhum Deus e nem a outro homem, a não ser o próprio rei. E aquelas pessoas que fizeram aquilo sabiam que Daniel não se curvava a outros deuses e nem fazia pedido em forma de adoração a outro homem. E mesmo assim, Daniel continuou orando ao Senhor. A Bíblia diz que ele falou, a Bíblia diz que, como era de costume, Daniel se punha de joelho 3 vezes ao dia.
E por essa confiança no Senhor, aquela sentença foi revogada. Não pelo rei, mas sim por Deus. E nós devemos buscar o Senhor para que sentença na nossa vida de destruição seja revogada. E nós vemos aqui que Jabes também revogou, o Senhor revogou a sentença dele. Ele estava condenado a viver em uma terra limitada, estava ali condenado à aflição, aos males, por causa do nome que foi dado a ele, por causa da situação que a mãe dele teve ele com dores. E não eram uma dores simples, como as mulheres têm ao dar luz aos seus filhos. Acredita-se que era uma dor insuportável, mais do que a dor normal de um parto. Porque era comum e é comum as mulheres ter dores, desde lá do pecado do primeiro casal que estava lá no Éden. Quando Deus sentenciou a mulher que multiplicaria as dores de parto. Mas essa dor, acredita-se que ela quase leva a mãe dele à morte. Por isso que teve esse nome, Jabes. Mesmo em uma situação que parece ser normal, nós devemos buscar ao Senhor. Jabes não se conformou com aquela situação. Não se conformou com aquela fatia de terra que coube como herança. Não se conformou com as aflições que estava passando. Ele foi buscar a Deus. Foi invocar ao Senhor. Ele disse: ó Deus, que me abençoares. Que do mal não seja eu afligido. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Então o Senhor nos ouve. O Senhor quer nos ajudar. Deus sabia a situação de Jabes. Mas ele queria uma comunhão, um relacionamento. Queria se relacionar com Jabes. Então que nós possamos nos relacionar mais com Deus. Não aceitar qualquer coisa que está se propondo para a nossa vida. Às vezes nós aceitamos sentença. Às vezes nós aceitamos aflições. Não é uma aflição que vai nos testar. Até porque Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Não é essa aflição. É uma aflição imposta por alguma coisa, por alguma situação. Que muitas vezes pode dizer: não, mas a Bíblia diz que nós teremos aflição no mundo. E é verdade, Jesus falou sobre essa aflição. Mas aqui está falando de uma aflição diferente dessa aflição que Jesus falou. A aflição que Jesus falou é para nos mantermos firmes. É para nós entendermos que Jesus venceu o mundo, venceu as aflições e venceu o mundo, e nós também venceremos. Mas a aflição
que são impostas sobre a nossa vida. E essas aflições precisam ser revogadas. Essa sentença, elas precisam ser revogadas na nossa vida. Então devemos voltar-se para Deus e dizer: ó Deus, nos abençoe, aumente as nossas propriedades e que do mal não seja nós afligidos. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.